Olá, meu nome é Ariel, esse é o primeiro vídeo do meu canal, eu estou muito feliz de estar aqui. Se você não viu o vídeo de boas-vindas, caiu aqui de paraquedas rapidinho, eu tenho 26 anos, sou carioca, nerd, servidor público, estudioso, gosto de arte, cultura, cinema e tudo mais. Esse aqui é um espaço para a gente discutir um pouco sobre tudo que nos cerca, tudo que nos afeta enquanto seres humanos, para que a gente possa dialogar e crescer juntos. Fim das contas, para a gente tentar achar um pouquinho de sentido nesse caos que a gente chama de vida. E bom, esse não é só o primeiro vídeo do canal, é o primeiro vídeo da série Espelhos. O canal ele vai ter algumas séries para que a gente esgote alguns assuntos, não será exclusivo de séries. A princípio a série sai às segundas-feiras com a possibilidade de alguns vídeos avulso durante a semana, com até formatos diferentes a serem testados. E como esse primeiro processo, acima de tudo, eu convido você a crescer comigo, porque eu acho que o verdadeiro crescimento vem a partir da troca, do choque de ideias e da construção de coisas novas. Eu vou estar trazendo assuntos mais sérios, às vezes um pouco acadêmicos, outros assuntos às vezes totalmente pop. De toda forma, eu vou sempre estar tentando usar uma linguagem acessível da melhor forma que eu puder. Esse aqui é o primeiro de 5 vídeos e ele é um dos motivos que eu pensei em criar um canal. E tudo isso começa a partir de presentes que eu ganhei no meu aniversário ano passado, leituras, livros, e que, por coincidência, muito parecidos, inclusive 3 deles do mesmo autor, e que mexeram muito com as minhas bases e com a minha visão do mundo, de mundo. Eu vou tentar aqui, de maneira bem mastigada, passar um pouquinho do que foi essa experiência de ler Uma História Desagradável, Memórias do Subsolo, Noites Brancas, os 3 de Fyodor Dostoiévski. Se eu falei o nome errado, me perdoem, não sei falar russo, ao menos ainda. E o último, Misto Quente, de Charles Bukowski, que eu também não sei se falei direito, ele é alemão. E uma breve contextualização desses livros. Os 3 primeiros da literatura russa, século XIX, um período pré-revolução russa, ou seja, antes da União Soviética nascer, um momento em que o autor viu o seu país padecer de muitas injustiças, desigualdades, fome, sofrimento, e ele percebeu que uma característica da sociedade é que, em meio a calamidades, momentos muito difíceis, ela prefere se omitir perante a realidade, ou seja, fingir que nada está acontecendo, tentando viver a vida mais normal possível. Isso é um problema, porque você pode tentar ignorar, mas a realidade sempre virá a cavalo para te afetar. Isso faz com que muitas pessoas fiquem cada vez mais degradadas, sabendo, ou pior, às vezes não sabendo nem o que está fazendo, tão infeliz. E isso, inclusive, é um problema muito sério, porque a falta de consciência do que realmente está te afetando negativamente te deixa vulnerável para lobos, para pessoas que vão te usar, te enganar e te manipular. Por isso, esse autor, principalmente, ele faz o que eu chamo de levantar um espelho perante a própria sociedade para que ela se enxergue. Uma História Desagradável, tendo como protagonista um funcionário público da nobreza russa, Memórias do Subsolo, já dessa vez, funcionário público plebeu, quase que miserável, e o Noites Brancas, uma história de amor, para mim, uma grande pegadinha literária em que ele resolve fazer um livro mais comercial, tendo uma história de amor, e essa própria história de amor, que parece muito bonita, denuncia uma idealização do amor e questiona no final se o casal que se forma de fato teve uma vida boa. Ele coloca sinais no que parece ser um romance pastelão, aquele romance bem clichê. Ele coloca sinais de abuso, sinais de conflito, que nos dá a entender que talvez esse casal não tenha sido feliz, apesar de como o livro termina com a mulher, principalmente a Nastienka, com a maior felicidade, se entregando como se o grande momento da vida dela havia chegado, de plena felicidade e liberdade. E Misto Quente vem de um autor alemão que faz esse livro baseado na sua própria história, um alemão que imigrou com a sua família para os Estados Unidos durante a década de 30. Quem conhece sabe da Grande Depressão, uma das maiores crises do capitalismo que se tem notícia, e que fez muitas pessoas se suicidarem, fez muitas pessoas virarem alcoólatras e deixou os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo pela dependência financeira
em miséria e dificuldade. Portanto, o que resume todos esses livros é me colocar num estado de consciência inquieta. Porque, se você reparar que são livros que tratam de acontecimentos traumáticos ou antes de acontecimentos que mudaram a história, eu não consigo deixar de pensar o quanto que eles se tornam atuais por conta da crise climática, de guerras que estão acontecendo, de polarizações políticas, da vinda das inteligências artificiais, que falar de IA aqui nesse vídeo me dá medo porque deixa ele datado instantaneamente, já que hoje, na gravação desse vídeo, já estamos com vídeos gerados por IA de extrema verossimilhança com a realidade. Sabe-se lá, daqui a alguns anos, quando alguém for ver esse vídeo, o que vai estar acontecendo. Então, pessoal, o mundo está mudando de maneira total, intensa e rápida. E isso está e vai afetar. Só o caso da IA vai acabar com muita profissão, e tem alguns estudiosos que estimam que a gente vai ter no futuro um conjunto de desalentados, que boa parte da população será incapaz de achar trabalho e precisará ser cuidada para sobreviver, porque devido à especialização necessária, a tomada das vagas por parte de máquinas, não haverá vagas. Aí eu me pergunto, vale a pena viver alheio a tudo isso, apenas vivendo um dia de cada vez? Vale tomar decisões fortes na vida, como ter um filho, casar, viajar, escolher sua profissão, que eu não estou falando que não deve ser feito, mas que vale a pena fazer tudo isso como se o mundo fosse apenas o que está aqui nos nossos olhos, sem contextualizar com a realidade, com quem você é e com aquilo que pode ser feito, supondo que seu sonho seja uma profissão que claramente vai ser extinta, se é que existe essa clareza. Vale a pena você ignorar o prognóstico do contexto, em prol de seguir um sonho, para ver o que vai dar, e N questões que a gente pode colocar dessa forma, nesse aspecto. Eu não vou me aprofundar em nenhum desses 4 livros, porque demoraria muito tempo. Eles são livros que por si só dariam materiais de horas e horas e horas, mas eu quero apenas apresentar essa perspectiva, se você quiser ir atrás deles, é muito legal, de que é necessário a gente olhar para nós mesmos no espelho enquanto sociedade humana, para termos um mínimo de liberdade na vida. Um autor, uma vez eu vi de uma pessoa, e ela citou um filósofo que eu não vou saber a referência, mas ela disse que a verdadeira liberdade está em não querer fazer algo e mesmo assim fazê-lo. É o único espaço em que há de fato uma liberdade. Qualquer outra coisa você está sendo levado pelos desejos, por hormônios, pelas circunstâncias, mas o único momento que de fato você consegue exercer sua liberdade é contrariando a sua vontade. E por que eu estou falando isso? Porque a vontade maior do ser humano é a autopreservação. E a partir disso que a gente prefere escolher caminhos mais fáceis e fantasias, para que a autopreservação seja o melhor possível. Eu acho que esse tema vai ser aprofundado nos próximos vídeos de maneira muito boa e por camadas diferentes. Mas esse é o caminho que eu já quero chegar e seguir e estabelecer perante nós, aqui nesse vídeo. Porque no fim das contas você não está escolhendo nada de forma consciente. Você está apenas tentando sobreviver em um mundo doente, como esses personagens desses livros o tentaram fazer, ainda que eles não conseguissem ignorar que eles tinham consciência da realidade. E os autores levam para o extremo a ponto de eles estarem deprimidos, e não é o que eu convido vocês a fazerem. Até porque uma coisa que eu aprendi, que eu acho interessante, é que se uma situação está num extremo, ou seja, um apagamento total da realidade, para que você chegue num local de equilíbrio, é necessário puxar do outro extremo, para que através dessas duas tensões se chegue no equilíbrio. Então por isso que esses autores exageram tanto. Até uma conhecida que leu falou, nossa, é tão dramático, mas é de propósito, para que seja claro o peso. Né? É aí que vem o literário, é aí que vem o lírico do livro, que não tenta de fato emular a realidade, mas representá-la da melhor forma que se possa entender, nesse caso através do exagero. O protagonista Shinasuke de Misto Quente, que é um alter ego do seu autor, ele é muito interessante porque ele reconhece as suas dificuldades, mas ele nasce numa família que quer a todo custo fazer o que eu estou criticando. A ponto do pai dele, quando perde o emprego durante a Grande Depressão, ele se arruma e se engravata e vai para o centro da cidade todos os dias para que os vizinhos não descubram que ele perdeu o emprego.
E é curioso pensar nisso num contexto de 90 anos atrás, basicamente, quase. Porque se você traz isso para o mundo de hoje que tem as redes sociais, isso está elevado à enésima potência. Praticamente nenhum, se é que existe um perfil que corresponde à realidade. Existem graus de fantasia no perfil e existem algumas pessoas que de fato criaram uma realidade paralela. E é curioso porque isso dá certo, ao menos no âmbito digital, porque as outras pessoas se sentem cobradas pela felicidade demonstrada. E inicia-se um ciclo de fantasia que no fim ninguém tem o que mostra, mas ninguém tem coragem de admitir. E ficam se retroalimentando em suas fantasias. E é curioso que o protagonista, incomodado com isso, ele fala o seguinte trecho que eu vou ler. Abre aspas. Eles queriam que eu fosse normal. Eu só queria viver. Fecha aspas. E essa frase é muito forte. É muito forte para mim. Eles queriam que eu fosse normal, mas eu só queria viver. E não foi dado a esse jovem personagem o direito de fazê-lo. Ele lidou isso de formas que eu não vou aqui dar spoiler do livro, mas muito fora do saudável. E outro trecho importante do livro Memórias do Subsolo, que o protagonista diz é: o homem é alguém que se acostuma a tudo. Isso é muito interessante. Nessa perspectiva de autopreservação que eu apresentei, as pessoas se acostumam com qualquer coisa. Eu tive uma experiência de estar na parte de gestão e comunicação de um projeto com um órgão do governo alemão em plantação de laranjas em São Paulo, no interior de São Paulo. E o objetivo do projeto era construir, analisar o trabalho e construir uma bolsa de carregar laranjas que não dessem tantas lesões. E que também analisasse a escada, porque, por incrível que possa parecer, um pé de laranja é bem alto, a ponto de ter que usar uma escada para colher no alto. Tentar achar meios de que essa escada melhore e não dê tanta queda. E eu ajudei muito nas entrevistas, e o que mais me chocou é que todos tentavam minimizar os danos físicos que sofriam com medo de serem demitidos, usando a mesma palavra em todas as entrevistas. Tudo bem, já estou acostumado. E quando a gente perguntava se ele tinha caído da escada, a pessoa falava, eu não, mas fulano caiu. E quando a gente ia entrevistar fulano e fazia a mesma pergunta, ele dizia, eu nunca caí. Mas o fulano anterior, o primeiro entrevistado, ele caiu. Tal dia, sei que aconteceu desse jeito e tal. Perceba quanto que essa frase do Dostoiévski é forte, que o homem é alguém que se acostuma a tudo. E o homem aqui, ser humano, homem e mulher. Inclusive, eu tenho um vídeo, gente, de um senhor que parece ter seus 60 anos, que ainda trabalha na lavoura, e ele quase caiu da escada comigo filmando. A escada, ela tá assim reta, ela tomba de lado, ele faz força, ela cai na árvore, ele fica até sem graça. Porque a gente percebeu a partir daquele vídeo que é muito fácil cair daquela escada. E concluindo, trazendo um trecho de um outro livro da literatura russa, que dá nome a essa série, que eu acho muito interessante para a gente pensar na conclusão desse vídeo. É do livro Eu, Robô, do russo Isaac Asimov. Quem já viu aquele filme com o Smith, não tem nada a ver com o livro. Um livro muito bom, inclusive. E a frase é a seguinte. Um personagem fala pro outro, isso está na cara. E o outro responde, abre aspas, mas o que você consegue ver da sua cara sem um espelho. Por isso, pessoal, eu quero, a partir de mim e de vocês, levantar um espelho frente a nós, para que a gente de fato compreenda a nossa realidade e veja o que está na cara, porque viver consciente é o maior ato de resistência que a gente pode ter. Tá bom, pessoal? Agradeço muito a sua presença. Se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo. Então curte, não esquece da curtida, está começando, eu preciso dessa força. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo, vai ser muito importante para a gente estar dando início a esse grande espelho que a gente vai criar. Tchau, tchau!